Olá, boa noite. Eu sou Caio. Vim fazer mais um vídeo no meu canal. O motivo hoje do vídeo é sobre uma questão bem delicada. Primeiramente, eu gostaria de falar que eu sou cristão, sou evangélico, tá? E o tema hoje é sobre a homossexualidade na Bíblia. Então, eu fiz até um texto, explanações. Assim, eu quero falar detalhadamente sobre a questão. Então, vamos lá. O primeiro ponto é uma pergunta que sempre me fazem. E eu gostaria de falar isso para vocês. Primeiro eu vou ler a pergunta e depois eu vou responder para vocês a resposta a essa pergunta. Os gays, eles serão salvos? E a resposta é sim. Eu vou mostrar para vocês em alguns pontos na Bíblia que comprovam a salvação dos homossexuais, dos gays, mediante a Bíblia. Então vamos lá. O primeiro livro que eu gostaria de falar para vocês é no Velho Testamento, Jó, capítulo 13, versículo 10 a 11. Certamente te repreenderá se em oculto fizerdes distinção de pessoas. O primeiro ponto que eu quero colocar é que Deus abomina as pessoas que fazem distinção de pessoas por qualquer motivo. E a homossexualidade não deixa de ser um desses motivos. O segundo livro é Atos 10, capítulo 10, versículo 34. Deus não faz acepção de pessoas, indiferentemente de quais pecados você cometa, eu cometa, qualquer pessoa cometa. Deus ele não vai fazer distinção. Para ele não tem diferença, todo pecado diante de Deus é igual. Outro ponto muito importante também é João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar, e daí voltarei e vos buscarei. Ou seja, na casa de Deus há muitas diferenças. E aí, o mais forte que além dessas referências, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, como eu estou citando para vocês, é uma referência em Apocalipse, que aí fala sobre o futuro, sobre os tempos atuais em que vivemos. E o capítulo que eu gostaria de falar para vocês é Apocalipse 14, capítulo 14, versículo 3 ao 5, que fala sobre os 44 mil salvos, que foram salvos por Cristo, o Cordeiro, e eles não se corromperam com mulheres, pois são virgens. E aí é a questão do ponto que eu queria falar para vocês. Eles não se corromperam com mulheres. Quais são os homens que atualmente não se corrompem com mulheres? Quais são os homens que não tocam em mulheres? São os homossexuais. Se entende que são os homossexuais. E eu vou dizer para vocês o porquê. O primeiro ponto é, o que a biologia fala que tira a virgindade de um homem é o romper do ímen, aquela pelinha que fica no órgão genital feminino, certo? Então, a partir do momento que o homem não rompe o ímen, ele é virgem. Então, se ele é virgem, ele serve a Deus e ele crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor e for batizado, ele será salvo dentro desses 144 mil por não se contaminar com mulheres. Outro ponto muito interessante que eu gostaria de falar para vocês é sobre a questão da salvação. Muitos acham que a salvação vem pela dignidade. Não vem pela dignidade. Se você ler lá em Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 2 ao 3, ninguém foi achado digno de abrir o livro da vida, senão o Cordeiro, Jesus Cristo. E se ninguém no céu foi achado digno de abrir o livro da vida, foi porque ninguém foi salvo sem pecado. Todos cometeram pecado. Então todos foram salvos mesmo sendo pecadores. E aí a gente vê isso em Apocalipse, capítulo 5, versículo 2 ao 3, dizendo que somente Jesus, que não cometeu pecados, foi achado digno de abrir o livro da vida. Outro ponto que traz esse referencial é o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, que fala, pela graça sois salvos, pela fé. E isto é dom de Deus. E não pelas obras, para que ninguém se glorifique
acima de ninguém. Ninguém se glorifique, ninguém se glorie acima de ninguém. Ou seja, independentemente do que você faça, independentemente do que eu faça, a gente não vai ser salvo pelas suas obras, pelas minhas obras. A gente vai ser salvo por crer que Jesus Cristo é o Senhor, sendo batizado, e aí a gente é salvo. E isso está bem explícito aqui. Ninguém vai ser salvo porque merece. Todos vão ser salvos porque servem ao Senhor, porque seguem ao Senhor. Por este motivo. Não porque é digno, porque merece, porque é santo, porque não tem ninguém santo. Santo somente Jesus. Outro livro que fala sobre isso é Gálatas, capítulo 3, versículo 27 ao 29. Não há mais distinção entre gregos e judeus, entre servo e livre, entre macho e fêmea, porque todos são um em Cristo. Então não existe mais macho e fêmea, porque todos são um em Cristo. E aí, esse versículo ele dá força no que acontece lá em Apocalipse 14, versículo 3 ao 5, dos 44 mil sendo salvos porque não se corromperam com mulheres fisicamente. Aqui está falando sobre fisicamente, e aqui está falando sobre macho e fêmea. Para que vocês tenham a coligação. Se não há mais macho e fêmea, e se os homens que não tocaram em mulheres foram salvos dentro desses 144 mil que não se corromperam com mulheres, então é porque existe a salvação para o homossexual e ela é defendida pela Bíblia. Em Gálatas, em Efésios, em Apocalipse, em João, em Jó, em Atos. E essa salvação ela está bem garantida nesses versículos que eu estou citando para vocês, por Jesus, por Deus, como vocês podem ver, e vários livros que foram escritos pelos apóstolos. Outro ponto também que eu acho muito importante falar para vocês é sobre a salvação dos eunucos. O que são os eunucos? Primeiro eu vou dizer para vocês o que eles são. Antigamente, o eunuco era um homem que tomava a decisão de se castrar fisicamente, ou seja, tirar o órgão genital masculino, para obter vantagem financeira, porque ele acabava sendo chamado para trabalhar pelos reis e pelas rainhas, para cuidar das suas riquezas. Em alguns casos, eles eram chamados para cuidar do harém do rei. E aí, como ele não podia ter relações com as mulheres do rei, o rei tinha mais confiança no eunuco para isso. E aí, existiam eunucos que eram castrados, às vezes pela família, e existiam eunucos que eram castrados porque eles tomaram o desejo de ter essa riqueza, de ter essa posse, né? O ponto é, essas pessoas elas também serão salvas? Porque aí não é mais uma questão só da homossexualidade, é uma questão do que foi feito com o corpo dessa pessoa. E a resposta é sim, essa pessoa também será salva de acordo com a Bíblia. O livro que fala sobre isso é Atos, capítulo 8, versículo 27 ao 39. O Espírito Santo, ele transporta Felipe até o eunuco da rainha Quêndice, que estava lendo uma passagem de Isaías que se referia a Jesus. O Espírito Santo toca ali Felipe para que ele explique aquela passagem para o eunuco da rainha Quêndice, porque ele disse que não entendia para Felipe. E aí Felipe explica que aquela passagem se referia a Jesus, que no caso está falando o cordeiro, e ele traz Jesus como esse novo cordeiro para o eunuco da rainha Quêndice. E aí ele fala sobre Jesus e fala que todo aquele que crer e for batizado será salvo. E o eunuco, questionando esse ponto, porque ele não sabe, ele pergunta, o que me impede de ser batizado? Aí Felipe responde, se creres de todo o coração, podes ser batizado e salvo. Dali, para eu não sei se foi um rio, um lago, a Bíblia ela não relata aonde o eunuco da rainha Quêndice foi batizado. Ali naquela água ele foi batizado por Felipe, e logo em seguida que ele é batizado por Felipe, o Espírito Santo transporta Felipe para outro lugar. Ou seja, o Espírito Santo entende que a condição corporal, o que foi feito com o corpo, não tem nada a ver com a questão da salvação. O que tem a ver com a questão da salvação é crer de todo o coração e ser batizado. E foi o caso. O eunuco creu de todo o coração que Jesus Cristo era o rei, porque Felipe explicou isso para ele, e ele aceitou o batismo, foi batizado, e após o batismo, o Espírito Santo transporta Felipe daquele lugar.
Então aqui no Novo Testamento, em Atos 8, 27 a 39, Felipe mostra que a condição que é feita com o nosso corpo garante sim que a gente seja salvo mediante aquilo que a gente acredita, mediante aquilo que a gente tem fé em Deus, que a gente será salvo, e a condição do batismo, ela tem que ser associada também. Outro livro, e aí no Velho Testamento agora, também é Isaías, só que não é aquela passagem que fala sobre Jesus, é o capítulo, Isaías capítulo 56, versículo 4 ao 6. Diz: o Senhor sobre os eunucos que me seguem, vos darei na minha casa e em meus muros um lugar e um nome eterno que nunca se apagará. Ou seja, Deus já garantia a salvação deles antes do Novo Testamento, como vocês podem ver aqui. E aí lembra daquele capítulo lá que fala de João 14, 1, 3, na casa de meu pai há muitas moradas? Jesus se referia a essa situação, porque ele já sabia que o Espírito Santo transportaria Felipe e pregaria para Felipe, e Felipe pregaria para o eunuco, e esse eunuco seria salvo. E aí ele mostra lá em Apocalipse, que foi escrito por João, que os 144 mil também seriam salvos, 144 mil que não tocaram em mulheres, que não se corromperam com mulheres sexualmente. Dando outra certeza de que essa salvação ela é condicionada independentemente do corpo, independentemente da relação homem-mulher. Como vocês podem ver, os homossexuais eles serão salvos através de todos esses versículos que eu citei para vocês. Porém, temos mais algumas perguntinhas que eu vou responder. Uma coisa que me perguntaram é: você mostrou que o homossexual ele vai ser salvo, e por que dele ser salvo? O homossexual que tirou o negócio, ou que apenas é um homossexual que não teve relações com mulheres e que vai ser salvo. Mas e a questão dos sentimentos? O homem ter o sentimento por outro homem. Será que a Bíblia condena? Será que a Bíblia ela é favorável? E eu vou falar isso para vocês agora. A Bíblia diz claramente sobre isso. Sobre alguém que vocês conhecem muito. E é muito pregado nas igrejas, porém isso não é pregado. Sobre a relação de Davi e Jonatas. Davi era o homem segundo o coração de Deus e o cara pelo qual deu a linhagem que veio mais cedo, mais tarde, a levantar Jesus Cristo. A linhagem de Jesus Cristo veio de Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. E a relação dele com Jonatas é muito clara. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao 5, a alma de Jonatas se liga à alma de Davi assim que ele o vê, e passa a amá-lo. Ambos fazem aliança, e Jonatas tira todas as suas vestimentas perante Davi. Ou seja, ele tirou as roupas ali na presença de Davi e as deu a Davi, vestiu Davi com sua capa. Ou seja, ele não teve medo de se despir diante de outro homem, o que não era comum para a época. Outro ponto também que eu quero frisar bem para vocês é 1 Samuel 20, capítulo 20, versículo 17, 18. Jonatas o amava, aí refrisa, mais pra frente está refrisando que Jonatas o amava. Capítulo 20 de 1 Samuel, versículo 23, Deus está entre eles. Jonatas fala, Deus está na aliança entre mim e ti, para Davi. E Davi confirma. 1 Samuel 20, 35, Jonatas vai ao encontro de Davi, que eles tinham marcado o encontro, por causa da perseguição do pai de Jonatas a Davi, Saul. Em 1 Samuel 20, 41, ambos se beijam, o que não era comum na época, homens se beijarem. E aí, aqui no capítulo 20, versículo 41, ambos se beijam. E aí aqui a gente vê muita coisa relacionada de Jonatas para Davi. E Davi na posição muito submissa, muito aceitando tudo aquilo e não se contrapondo, né? Aí vem o segundo livro,
que é 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. Quando Jonatas morre, Davi fala, as pessoas, não as pessoas, mas fala ali no caixão de Jonatas, que ele o amava mais do que o amor pelas mulheres. E aí fica tudo muito claro do sentimento de Jonatas para Davi e o sentimento de Davi para Jonatas. E aí vem outro ponto que também sempre me perguntam tá, mas eles não viviam juntos. O que a Bíblia fala sobre um homem viver junto com o outro? Aí a gente vai pegar lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 11. Melhor serem dois do que um, porque terá o melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levantará. E se os dois dormirem juntos, se aguentarão. Esses se aguentarão. Se vocês pararem para pensar, um homem e uma mulher não precisam se aguentar, porque se eles são casados, eles podem ter relação. Agora, se dois estão deitados juntos e ambos se aguentarão um pro outro, é porque aqui não está se referindo a um homem e uma mulher, aqui está se referindo a um homem e outro homem. Outro ponto é que nos textos originais fala melhor serem dois varões, melhor serem um homem com outro homem. Mas aqui muitos interpretam na questão de amizade. Eu não interpreto na questão de amizade, por quê? Porque falam sobre os dois dormirem juntos. E aí depois vem com aquela história do cordão de 2 dobras, que um cordão de 2 dobras é mais resistente do que um cordão de 3 dobras, ou seja, fala sobre a aliança entre dois homens. Então fica muito claro para você que pega os textos originais e estuda isso, e para você que lê esse versículo nitidamente também na Bíblia atual, dá para entender quando ele fala de se aguentar. E aqui está a referência sobre 2 homens vivendo juntos, que a Bíblia relata, não os condenando, mas dizendo que eles ficarão mais fortes, que eles terão mais poder aquisitivo. Agora vem o ponto mais polêmico, que é a questão do que pregam nas igrejas contra os homossexuais. É óbvio que eu falaria sobre isso. Nas igrejas, eles pegam muitas coisas contra os homossexuais, fazendo interpretações equivocadas sobre versículos que não dizem aquilo que eles falam em cima de um altar. E eu vou dizer quais são esses versículos e eu vou dar a explanação referente a eles. O primeiro livro é Levíticos, capítulo 18, versículo 22. Não te deitarás com o homem como se fosse mulher. E o ponto é, o homossexual, ele não quer ser uma mulher. Ele não se deita com o homem como se fosse uma mulher, até porque o homossexual se deita com o homem fazendo coisas que mulheres não gostam de fazer com homens. Quer dar aquele outro lugar lá, que eu não vou citar aqui, mas que vocês sabem do que eu tô falando. Então, o homossexual, ele não quer ser igual à mulher. Ele quer ter a liberdade de usar o que ele quiser. Não ser igual a ela, não por ser igual à mulher, por se sentir bem com aquilo. E que isso fique muito bem claro para todos vocês que acharem que o homossexual quer ser igual a uma mulher, vocês estão equivocados. Eu sou homossexual e eu não quero ser igual a uma mulher. Eu não quero me deitar com um homem como se fosse uma mulher, até porque eu já me deito com homens e é como se fosse um homem. Outro livro que eles também falam e não tem essa analogia que eles dão é a história de Sodoma e Gomorra. Eles pregam muito que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa das práticas sodomitas e falam que essas práticas eram homossexualismo. Bom, até hoje vocês não conseguem ter nenhuma comprovação de que essas práticas aconteciam em Sodoma e Gomorra. Eles não têm nenhuma comprovação histórica dentro da Bíblia para falar isso. O livro que eles falam é no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 20, que fala que o pecado de Sodoma e Gomorra era imenso, mas não fala qual. Você pode ler o capítulo anterior, o próprio capítulo 18 todo, e o capítulo posterior que não vai falar qual é esse pecado, mesmo no capítulo que fala sobre Sodoma e Gomorra. O livro que vai falar sobre o pecado pelo qual Sodoma e Gomorra foi destruído é Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 49. E não é a homossexualidade. Fala: eis que foi a maldade da sua irmã Sodoma, a soberba,
que pela soberba da prosperidade que a cidade tinha e de não compartilhar ao próximo, a falta de caridade, o achar que é mais do que aquilo que se é, fez com que Deus destruísse aquela cidade. E isso deixa explicitamente, nitidamente explícito em Ezequiel. Só que não é o que é pregado nas igrejas. Então isso é importante para que vocês tenham essa compreensão dos livros que eles abordam e do que não fala esses livros. Outro ponto também outro livro também que eles usam é Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 27, que fala sobre a punição da homossexualidade. Fala que por se subverter o homem a outro homem, ou a mulher a outra mulher, eles vão contra a natureza e recebem uma punição. E aqui vem um ponto muito específico que eu quero falar para vocês. Na natureza, existem golfinhos que têm relações homossexuais, cachorros, pinguins que adotam, inclusive ovos que foram abandonados por pinguins com relações normais, se bem que a relação homoafetiva também é normal. Ou seja, na natureza existe, ou seja, não é uma coisa antibiológica. A humanidade também tem, mas não é antibiológico. E aqui eles estão falando no sentido de que as leis judaicas, elas condenavam isso, não a Bíblia judaica, a lei judaica. Uma coisa à parte, julgava e condenava essas pessoas que faziam isso, que geralmente eram os romanos e os gregos que tinham esse comportamento que era comum para eles e não era comum para os judeus. E aí eles falam sobre uma punição física, não uma punição espiritual, não foi Deus que falou. E aí vocês pegam tudo aquilo que eu falei para vocês. Deus, ele dá a salvação, fala em Ezequias e fala em Atos, né, para as pessoas que estão naquela condição física de não ser mais homem. Fala sobre a salvação da decisão sobre não se relacionar com mulheres lá em Apocalipse. E no caso do eunuco da rainha, que ainda foi o Espírito Santo que fez aquela intermediação. E também tem passagens de Jesus dando essa afirmação e esse poder do homossexual, além de ser salvo, ser aceito por Deus e não ser julgado pelas outras pessoas. Então é só isso que eu queria falar para vocês. Gostaria que vocês pesquisassem esses livros, que vocês vissem por vocês mesmos e que vocês chegassem às mesmas conclusões que eu. Se você gostou do vídeo, eu peço que vocês me deem o seu joinha e que se inscrevam no canal. Obrigada. Boa noite.